Olá, bom dia. Bom dia, Vila, Marcos, Gabriel. Bom dia, professora. Bom Bom dia, dia. tudo bem? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Que maravilha. Gabriel e Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia. É, Vocês são autores dos trabalhos, certo? Autores ou Isso. coautores, né? Marcos e Sim, Gabriel. Maravilha. Vocês já estão com a apresentação pronta ali para ser compartilhada depois? sim, Se quiserem fazer um teste agora, né, de compartilhamento, a gente pode aproveitar esse momento se for necessário, tá? Beleza. perfeito. Pode compartilhar aqui? Pode, Gabriel. Só para fazer um teste. Quer testar o Vai modo compartilhar? apresentação? Sim, vou colocar aqui. Olá, bom Oi? dia. Bom dia. Bom Bom dia dia, aqui. William. Seja bem-vinda. Você é de um autor de um trabalho da sessão também, certo? Isso, sobre a eficiência do Senac. Maravilha. É, Tá perfeito, Gabriel. Tá ótimo. Certinho? Certinho. Perfeito. A gente só está fazendo um teste aqui nas apresentações, né, para ver se está tudo certo. Eu vou. Parei de compartilhar Obrigada. aqui, viu? Maravilha. Marcos, William, se vocês quiserem também fazer um teste, a gente tem Vou ainda uns colocar. minutinhos antes. Vou. Tá, já tô colocando aqui, né? Aham, Ok, né? já Tá está. aparecendo para vocês? Isso, Beleza. tá ótimo. William, também se quiser fazer um teste, pode ficar à vontade, tá? Certo, deixa eu tentar colocar aqui. Tá aparecendo só no formato de apresentação, ainda que não. Ah, maravilha, tá ótimo. Foi? Foi, tá ótimo, perfeito. Foi, né? Uhum. Ok. Deixa eu tirar aqui. Perfeito. Só em relação à sequência de apresentação, só para a gente já ir combinando, a gente tem 5 minutos ainda, mas para a gente tentar começar realmente no horário para ter os 30 minutos destinados para cada trabalho. O primeiro, eu vou fazer a sequência que apareceu para mim no site, tá? Se vocês concordarem. O primeiro está aparecendo aqui a proposição, né, do índice. O segundo, fatores de eficiência, e o terceiro, impactos da pandemia. Podemos seguir nessa sequência de apresentação daí? Maravilha, Perfeito. bacana. É, Bom, não sei se, né, o pessoal acho que depois eventualmente vai se juntando a nós. É, mas dou boas-vindas a vocês aqui nessa sessão, né, de apresentação do trabalho do SEMEAD. Eu sou a professora Maiara Sasso, né, eu sou professora da FEA da contabilidade, mas atuo mais especificamente na contabilidade pública, né? Então, é por isso que estou destinada, né, na seção de contabilidade pública, tá? E, novamente, sejam bem-vindos a esta sessão específica do SEMEAD e essa sessão específica de apresentação de trabalho, tá? Eu li, né, fiz a minha obrigação de ler previamente os trabalhos, né, e coloquei aqui alguns apontamentos no sentido exclusivamente de tentar contribuir com os trabalhos de vocês. Então, minha proposição aqui para a sessão é que a gente comece fazendo a apresentação, né, de acordo com as regras do SEMEAD, cada trabalho tem aqui a destinação de 30 minutos, né, sendo que 15 minutos são para apresentação e 15 minutos para discussão, né, e contribuições. Então, se eventualmente ultrapassar os 15 minutos, a gente vai ter que reduzir os 15 minutos de discussão. E se eventualmente também fizerem, né, uma apresentação um pouco menor, a gente aproveita para fazer as discussões no tempo restante, mas destinando os 30 minutos para a gente não respeitar os horários, né, a organização do evento, tá?
Tudo bem para vocês dessa forma? Tudo bem. Perfeito. Perfeito. Maravilha, maravilha. É, é o Marcos que vai fazer do primeiro trabalho, né? Até se você E quiser já deixar a sua apresentação, fica bem à vontade, tá, Marcos? aqui tá. Bacana que aqui a gente tem apresentações ou autores de diferentes lugares, né? Rio Grande do Norte, aqui sendo representado, Fundação Universidade Federal de Rondônia e de Lavras. Então, Isso. temos uma heterogeneidade aqui dos representantes. Enquanto a gente começa, os trabalhos de vocês são decorrentes de alguma pesquisa específica, de graduação, mestrado, doutorado? Qual que é o nível da origem das pesquisas? No meu caso, é de uma orientanda de mestrado. Ah, unidade de mestrado. Bacana. É a O meu dos... também, é de uma disciplina de um mestrado, né, que eu estou fazendo. Eu sou mestrando. Ah, bacana, bacana. Você está ali na Universidade Federal de Não, Willy Rondônia, de Rondônia. Ah, Rondônia, bacana, isso. bacana. Eu Esse, também sou esse é o... egresso, eu sou egresso do programa de pós-graduação em Administração Pública da Universidade Federal de Lavras, Maiara. Finalizei o Ah, curso de mestrado lá também recentemente. aham. E este é o trabalho da dissertação do mestrado que Fruto você da apresentou. dissertação do mestrado, a origem é essa. Ah, bacana, bacana. O teu, William, você falou que era de disciplina, então a tua dissertação não é sobre esse assunto ou é sobre o assunto também? Ela engloba esse assunto, né? Só que esse artigo em específico, ele foi elaborado assim na disciplina de pesquisas com métodos quantitativos, né? Então, assim, por isso Uhum, que ela tem assim uma abordagem bem forte, né, nas correlações, regressão. É claro que eu aproveito um pouco desse material, né, que foi uma construção um pouco anterior, mas a minha tese ela vai por esse caminho, mas não especificamente sobre isso. Ela engloba mais uhum. questões, inclusive acredito que nós vamos conversar um pouco aqui também. Bacana, bacana. Bom, já são 8 horas, então vou, né, propor para o Marcos ir iniciando já a apresentação. Tá, Marcos? Então a palavra é sua. Como combinado, então são 15 minutos para a apresentação, ou melhor, 30 minutos destinados para o seu trabalho. Tá ok. Tá? Boa apresentação. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui apresentando um trabalho no SEMEAD, né? É um evento do qual eu tenho assim um, um interesse e eu gosto muito porque é um evento bem diverso, né? Envolve várias áreas, enfim. Eu sou professor da UFRN, tá? Faço parte do mestrado profissional em gestão pública, né? E eu tenho uma formação, eu diria, bem diversa, embora seja na área de administração como um todo, né? Mas eu consigo trabalhar com temas como tecnologia da informação. E durante muito tempo no SEMEAD eu participei das sessões dessa área, né? E aí agora a gente vem migrando um pouco a atuação para a área de gestão pública, né? E é onde eu estou me inserindo no momento, né? Então, o trabalho é o trabalho de uma orientanda de mestrado, né? Ela é servidora do município de Caicó, né? Só para situar vocês, quem conhece o Nordeste, né? Caicó é um município do interior daqui do Rio Grande do Norte, né? Eu estou em Natal, que é a capital, né? E Caicó é uma cidade conhecida pela produção de carne de sol, né? É um item aí de destaque aí da cidade, né? Aí, assim, Caicó é um dos, talvez, 3 ou 4 maiores municípios do estado, tá? Assim, em termos de orçamento, né? E aí, talvez, a escolha dela tenha sido interessante nesse momento por isso, né? Então, a ideia é pensar um índice de integração entre essas duas funções, né, planejamento e execução orçamentária, né, entendendo que essa é uma dificuldade pertinente a muitos municípios, pelo menos para a nossa realidade da região Nordeste, onde a gente tem uma atuação mais próxima a nível do programa de pós-graduação que eu faço parte, né? A gente tem convênio e parceria com diversos entes públicos da região Nordeste como um todo, né?
E aí a gente propôs esse índice, né, e tentou rodar uma simulação do índice, né, já de cara, né, olhando para os orçamentos, né, para os dados orçamentários do município de Caicó, né? Eu vou detalhar mais adiante. Então, a aluna foi a Nilzete, né? Ela já concluiu o mestrado. Eu sou o Marcos, eu sou o orientador do trabalho dela, e nós temos o Marcone Macedo, que também é professor do programa e foi co-orientador. Então, assim, o que motivou o trabalho foi exatamente essa relação, né, entre a escassez cada vez maior de recursos financeiros pelo ente público, né, orçamentos limitados, né, e as demandas crescentes da sociedade em função até das questões de transparência, enfim, a participação social, onde os cidadãos participam mais ativamente, né, da atuação da gestão pública, né? E aí isso decorre, né, ou isso gera a necessidade de um bom planejamento e de uma boa execução financeira, que, embora não pareçam, né, para a maioria das pessoas que estão na atuação do serviço público, eles deveriam ser feitos em conjunto, né, ou estarem integrados de alguma forma, né? E normalmente as pessoas enxergam o planejamento e quando vão para a execução orçamentária fazem isso de forma isolada, né? E aí a realidade dos governos subnacionais, e aqui eu coloco esse destaque pelo menos para a região Nordeste, que é a região que a gente se insere e que eu tenho mais propriedade para falar, né? O planejamento orçamentário acaba sendo sempre ineficiente, né? E normalmente é feito porque a lei obriga a se fazer, né? Então, assim, os gestores públicos, os prefeitos e etc., eles não estão muito atentos a essas questões, né? Mas como a lei obriga, eles acabam muitas vezes até contratando uma consultoria ou ter um escritório ali de apoio para fazer isso, né? Eles não têm pessoal técnico suficiente. Então, o objetivo foi justamente propor a criação do índice de integração, né, de planejamento e execução do orçamento público, como forma de analisar a integração entre planejamento e orçamento, né, e execução do orçamento. E aí a gente utilizou como teste para o índice, né, o período de 2018 a 2023, e eu vou já explicar por que desse período, né, na cidade de Caicó, né, no município de Caicó. Então a gente traz as bases do planejamento como um todo, planejamento governamental, depois vem passando pelos instrumentos de planejamento, PPA, né, plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Fala um pouco aí de orçamento público e chega ao nosso foco, né? É claro que no artigo isso está muito sintetizado, né? Mas no trabalho, né, da dissertação isso tem mais a profundidade, né, a integração, a necessidade de integração entre o planejamento e o orçamento. Aí, passando para os procedimentos metodológicos, a pesquisa toda foi feita com dados secundários, foi resgatada aí nos sites da prefeitura as demonstrações contábeis de 2018 a 2023. E aí a gente optou por esse período por dois motivos. Primeiro, porque a gente analisaria dois ciclos, ou parcialmente, né? Dois ciclos orçamentários, dois ciclos de PPA, desculpe. E também porque a gente pegaria duas gestões municipais nesse intervalo de tempo e tentaria encontrar aí divergências ou diferenças entre as duas gestões, né? Então, o primeiro ciclo, a gente não conseguiu dados de LDO para o ano de 2018, né? Mas usamos os dados do PPA de 2018 a 2021, primeiro ciclo do planejamento, e do segundo ciclo, os anos de 2022 e 2023. Tudo isso foi portado, né, para uma planilha, né? E foi feita a aplicação dos índices, né, é, que a gente propôs aí, do índice de integração orçamento-planejamento, né? Então, o índice foi pensado dessa forma, né? Seriam essas três equações para evidenciar, né, esse índice de integração, onde essa primeira equação aí vai olhar a relação do LDO com o plano plurianual, né? A segunda equação vai olhar a relação da Lua com a LDO, né? E a terceira equação, a relação da Lua com o PPA, né? Então, essa é a ideia
né, do índice, né? Então, assim, a gente trabalharia com três aspectos, não só com um índice único, né? Então, nessas equações, só para explicar um pouco melhor, a LOA, né, os valores executados da lei orçamentária anual, assumem função de numeradores nas equações 2 e 3, porque aí a gente sabe, ou busca entender, se a previsão da LDO e do PPA, né, se concretizam, né? Então, assim, o que foi previsto no LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o que foi previsto no plano plurianual, realmente aconteceu a partir da execução orçamentária anual, né? Os valores previstos do PPA assumem a função de denominadores na equação 1 e 3, né? Porque aí a gente compreende metas que seriam cumpridas ano a ano pela Lua, né? Após a definição das prioridades, né? Então, os valores previstos na LDO assumem tanto a função de numeradores quanto denominadores, pois eles vão evidenciar uma compatibilidade com o planejamento estratégico de médio prazo, que é que está lá na equação 1 e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pela Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, né, da equação 2. Então, assim, aí após os cálculos, né, feitas as referidas matrizes de cálculo, a gente chega a um índice, né? Que esse índice pode ser maior ou menor que um, né? O ideal é que ele seja um, né? Um significa dizer que ele executou 100% do que foi planejado, foi executado, né? Mas aí a gente entende, né, que ele pode ter um indicador maior que um até 1,5 ou mais, né? Pensando naquela ideia de que o orçamento público pode ser suplementado, né? Ele pode ter créditos adicionais, né? Então, assim, ele executou além do que foi previsto, né? E aí a gente considera essa baixa integração, né? Quando ele está acima de 1,5 ou até 0,499, né? Ou quase 5, 0,5, quase 0,5, né? É, a gente diz que tem pouquíssima integração de orçamento, né, com o planejamento, né? Uma média integração entre 0,5, né, e 0,79, ou seja, isso ainda é menor que 100%, executou menos do que o que planejou, né? E maior que 100% entre 1,21 e 1,5 ou 1,4999, né? Tá? Então, assim, isso aí seria uma média integração, ele estaria mais próximo dos 100%, mas não chega aos 100%. E aí a gente considera a alta integração entre 0,8 e 1,2, né? Tendo o número 1, né, como o foco, né, o score ideal. E aí fazendo eh, os cálculos, efetivamente, né, vocês percebem aí, por não ter LDO, né, a gente não consegue fazer todos os cálculos do ano de 2018, né? Mas de 2019 em diante, né, a gente tem esses cálculos, né? Muitos índices aí vocês notam que estão acima de um, quer dizer, a prefeitura utiliza muito créditos, né, adicionais, né, adiciona muito valor ao que foi orçado, né? Ou seja, isso já é um indicador de que o planejamento não é adequado, né? Se eu preciso estar sempre fazendo créditos adicionais, o que eu planejei não foi suficiente ou o planejamento não foi realizado a contento, né? E a gente sabe que muitas vezes planejamento é feito com base no documento anterior, acrescido de mais alguma coisa, sem um estudo muito preciso, né? O indicador que melhor chegou, né, nessa ideia de se ter próximo de um foi esse 0,978 aí, né, que é a execução da LOA pelo PPA, né, a relação da LOA, né, pelo PPA em 2023. Quer dizer, esses 2 anos aí, 22 e 23, é o segundo mandato, um segundo prefeito, e os anos anteriores, um prefeito anterior. Então, vamos aqui a algumas discussões. Só dar uma olhadinha aqui, tem 4 minutos. Percebe-se na tabela 1 uma relação mais forte entre LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e a Lei de Execução Anual, a Lei Orçamentária Anual, né, do período de 2019 a 2021, né, indicando que talvez que hajam problemas entre PPA e LDO, né? Há uma desvinculação, não há uma integração entre plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, ou seja,
Possivelmente esses indicadores aí foram de baixa integração, né, entre os dois. E uma relação mais forte entre PPA e a LDO dos anos de 2022 e 2023, indicando que há problemas, aí nesse caso, mais olhando para a execução orçamentária, né, entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, né? Haja visto que os quocientes dessa relação se aproximam mais do parâmetro 1, definido como máxima integração. Então, quanto melhor, né, mais próximo de 1, melhor. E aí a gente usou as funções, né? Não vai ficar muito claro aí para vocês, e até no próprio trabalho a gente não analisou todas as funções, a gente, na verdade, fez um destaque para a função saúde, né? A gente tentou analisar a função saúde dado o volume orçamentário, né? O volume mesmo monetário de orçamento do município, né? E a importância da função também, né? E aí, assim, a gente chega no indicador de saúde, né? Foi porque justamente isso, ó, porque foi a única função que apresentou alta integração em todos os anos, né? Então, de fato, o que se faz na saúde, ela estaria mais próxima de uma integração planejamento-orçamento, né? Esses coeficientes variaram sempre entre 0,8 e 1,2, estando aí na máxima integração, né? Uma outra justificativa também é porque ela apresenta maior volume de recursos, eu já falei, né? Levando à compreensão de que a saúde, em tese, né, foi prioridade na agenda desse governo, né? Nas duas gestões analisadas, então, a integração entre planejamento e execução foi considerada alta na função saúde, né? Então, outras também, principalmente nos anos de 2022 e 2023, apresentaram um bom índice, né? A função essencial é a justiça, a função educação e função urbanismo, saúde, né, que já está incluída lá, e os encargos especiais, né? Então, assim, a gente propôs um índice. É claro que esse trabalho não se encerra nesse índice. Na verdade, o índice é o primeiro passo. A gente teria que fazer novos testes, né? E talvez até pensar que métricas a gente pode ter após esse índice para pensar em como melhorar a tomada de decisão do gestor público em relação a esses temas, né? Então, assim, o resultado mostrou, né, que a gente precisa olhar esses instrumentos de planejamento, né? Talvez olhando as funções de outros municípios, pensando na ideia de que a gente tem um estudo voltado muito para municípios, né, estruturas subnacionais, né? Todas as áreas, né? Então, assim, olhar essas 19 funções, suas respectivas subfunções que agregam os gastos de todas as áreas que o município atua, né, na implementação das políticas públicas, apesar de que os valores previstos nas LDOs terem superado os valores previstos nos planos plurianuais, né? Então, assim, isso não é ideal, mas é o que realmente aconteceu. Então, ficou evidente a prática da subestimação e da superestimação de receitas e despesas, porque a primeira gestão lá de 2018 em diante realizou gastos acima da previsão inicial e a gestão atual fez justamente o contrário, né? Usou gastos abaixo, né? Então, constatou-se a utilização de créditos adicionais, pois apesar da análise geral ter mostrado uma execução próxima do previsto, né, em vários momentos, na verdade, os valores projetados para algumas funções e subfunções não foram realizados, ou a execução se deu bem acima ou abaixo do esperado, né? Então, assim, essas são as considerações finais. Assim, eu entendo que esse trabalho, embora tenha gerado o título lá para aluno, ele ainda está em construção, né? A gente precisa validar esse índice aí em outras ocasiões, né? Para que a gente possa ter realmente um índice que a gente possa aplicar, né? Nesse sentido, a gente vem numa discussão aí com o Tribunal de Contas do Estado, né? Pensando em buscar dados de outros municípios, enfim, para que a gente possa fazer essa testagem. Então, eu queria agradecer, né, a todos por estarem aí presentes, ouvindo aí a minha fala, tá? E fico à disposição aqui para comentários, questionamentos. Muito obrigada, Marcos, pela excelente apresentação. Só vou aproveitar, só um parênteses, dar também as boas-vindas à Ivila, que está aqui com a gente, né, ajudando na sessão e certamente trará ótimas contribuições.
Marcos, eu achei bem interessante o trabalho, primeiro em relação à escolha do tema, né? Eu acho que qualquer pesquisa já começa por isso. Se a gente tem um bom assunto, um bom problema, a gente já tem uma chance de dar certo, né? Caso contrário, é um pouco mais complexo. Não importa como seja a execução, se o assunto não é bacana, não há resultado bom. O planejamento é algo que certamente a gente tem uma carência gigante de pesquisas, né? Não é só na região, na sua região ali que tem esse problema, né, de planejamento, é uma questão de Brasil, assim, eu estou falando de São Paulo, eu vejo que aqui também a gente tem essa esse problema grave, né, de planejamento, né, muitas vezes é feito pelo próprio profissional contador, né, o profissional que trabalha na contabilidade, que faz para todas as áreas, né, infelizmente, não é uma crítica ao profissional, mas ele às vezes sabe que tem essa obrigação, o município tem a obrigação de fazer e não é feito de outra forma, então ele acaba fazendo, então é algo muito ruim. Então, é bem interessante fazer a discussão desse assunto. Eu entendo que, assim, né, eu concordo, lendo todo o trabalho, eu vejo que há, sim, oportunidades de melhoria, de aprofundamentos, como todo o trabalho, né? Isso mesmo depois de publicado, a gente vê que poderia ter melhorado algum ponto específico. Do trabalho de vocês, né, eu vejo duas carências principais, tá? A primeira carência que você até, né, comentou, Marcos, que né, no trabalho tem um aprofundamento maior em relação à revisão e tudo mais. Eu acho que essa sessão precisa ser aprofundada e trazer uma visão mais crítica, né? Ali traz aspectos gerais do que é orçamento, do que é cada um dos instrumentos de planejamento, mas para fins de artigo, eu acho que poderia ser suprimido um pouco essa definição, né, conceituação do que traz cada um deles, apesar de você abordar planejamento, mas trazer pontos mais críticos em relação a planejamento em si, né, não somente, né, se centrar muito na conceituação do que é esses três instrumentos de planejamento. Eu acho que essa visão crítica seria bem interessante, né, para pesquisa, tá? Até vocês citam aqui em alguns momentos, mas talvez de forma bem tímida, e eu não lembro se vocês até citaram, eu vi que vocês trouxeram alguns trabalhos aqui do professor Ricardo Rocha, mas eu acho que não está aqui. Ele tem um trabalho de realismo, de planejamento. Não sei se você conhece esse trabalho, mas é um que poderia contribuir também à discussão desse trabalho para vocês. Aquele trabalho dele também de restos a pagar, né, querendo ou não, ele tangencia a questão, né, de planejamento. Acho que são dois trabalhos interessantes para você trazer, para vocês colocarem aqui na pesquisa. Outro ponto que eu focaria bastante é a questão de trazer um pouco seria uma certa mudança do foco do trabalho, né? Ali você está colocando de valores gerais e traz também das funções, mas nem se eu escolheria algum tipo de função específica, pode ser saúde, só que saúde a gente tem que considerar que tem muitas vinculações, né? Então, quando você fala que atende, às vezes tem muitos valores que já estão vinculados e que, de certa forma, o município é obrigado a gastar, né? Então, é só o cuidado na A escolha, questão não que legal é muito forte, né? é muito É, é muito forte. Então, talvez valeria a pena escolher uma das funções que tenha ali uma vinculação maior e outras que tenha, né, obras, alguma coisa, né, vinculada a esse tipo de assunto, que tenha uma discricionalidade um pouco maior do gestão para ver a questão do planejamento. Mas eu aprofundaria por ação ou por projeto dentro por programa, tá? Por programa e eventualmente se conseguir a informação por ação dentro de cada programa. Tá? Porque assim, quando você considera a função total, a gente vai estar considerando programas e ações que ultrapassaram, talvez ficaram maior a execução e outros ficaram muito menor. E aí, na média, né, é, não fica o resultado, mesmo assim, não está indicando que tem um bom planejamento, mas talvez eles dão uma compensada. Então, eu isso. iria na miudez, mesmo se não analisasse todas as funções, eu iria nesse mínimo, né, de informação que você tiver disponível, tá? Eu,
Posso só falar rapidinho? Assim, eu Claro, concordo claro. com relação à questão da revisão da literatura, essa é uma deficiência, inclusive, do trabalho dela, né? Assim, foram críticas que eu fiz ao longo da orientação, foram críticas que ela sofreu na banca, né? Uhum, Em relação a essa questão dos dados, ela conseguiu descer até as subfunções, mas não foi mais além que isso. Realmente, de uhum. fato, talvez não represente 100% a realidade, né? Como você fala. É, mas pensando numa publicação, se conseguir descer um pouco mais, seria muito interessante, né? E essa Legal. fragilidade de fazer a revisão mais geral, acho que é quando a gente está. Eu também fiz isso no meu mestrado, né? A gente acha que tudo que está lendo precisa, né? Todo mundo precisa. Realmente é no estágio de amadurecer, né, a pesquisa. E Isso. outro ponto, já que você falou que ela trabalha, no início da tua fala, você falou que ela trabalha no próprio município, seria interessante se trouxesse algum aspecto qualitativo no sentido de descrição como que é esse processo de planejamento, né? Então, fazer uma pesquisa quali e quanti, mas trazer essa abordagem, né, eu acho que seria bem bacana. E aí, usando, né, técnicas de pesquisa mesmo, entrevistas semi-estruturadas, eventualmente até questionários, mas para aprofundar bem na questão do município, né? Ou seja, discutir planejamento e utilizando o município como um case para esse caso. Ela, inclusive, é contadora, viu, Maíra? Ela Bacana, é Maiara, né? Desculpe. É, imagina. ela é contadora e ela trabalha nesses setores aí de controladoria, enfim, alguma coisa nesse sentido lá no município. Uhum. Então ela já deve conhecer, ter muita própria experiência, então talvez até procurar alguma técnica de, né, que esteja, que ela conte a experiência também a partir da observação dela, mas trazer metodologia de pesquisa que permita essa forma de abordagem, né? Talvez seria interessante. Tá. Legal, muito bom os comentários. Imagina, Agradeço. Vila, William, Gabriel, a gente tem pouquinho tempo, mas por favor, se tiverem comentários, perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer. Primeiramente, Marcos, parabéns pela apresentação. E a minha pergunta é em relação ao incrementarismo, que é uma prática bastante comum nos orçamentos públicos, quando o planejamento praticamente repete o do ano anterior. Então, eu queria saber, o que que você acredita que poderia ser feito na prática para superar esse padrão e construir um planejamento mais estratégico e participativo. Você trouxe o desafio da pergunta de 1 milhão, né? Né, assim, historicamente é feito dessa forma, né? Eu trabalhei com orçamento antes de ir para a academia, né? Trabalhei em setor público como unidade orçamentária, cheguei a fazer esses documentos, né? Orçamentos anuais e tudo, mas assim, a gente já aprende na prática enquanto servidor público a fazer desse jeito. Então é realmente um trabalho, uma ruptura muito difícil de você conseguir fazer, né? E eu me lembro que na época, assim, para mim foi muito fácil, né? Ah, pega o orçamento do ano passado, acrescenta aí 10%, sei lá, 5%. Aí tanto que, assim, me deram um prazo de não sei quantos meses, com 1 semana eu já tinha terminado, fui lá, entreguei na Secretaria de Planejamento, o pessoal ficou, mas você já acabou? Eu digo, não tem Hum. dificuldade isso aí. Não fiz nada, já está feito, né? Mas realmente é difícil, e essa estrutura, se a gente pensar pelo menos a nível de prefeituras, a capacitação dos servidores é bem mais complicada, sabe? Então, assim, a gente realmente tem uma dependência maior de estruturas externas, né? Escritórios de contabilidade, né? Às vezes contrata pessoas para fazer esse tipo de trabalho, né? E essas pessoas ficam proprietárias dos dados das prefeituras, né? E aí, assim, Hum. realmente é uma forma até delas conseguirem manter contratos, enfim, né? É uma prática, mas a gente sabe que tem essa dificuldade. E o prefeito na ponta, ele não está muito preocupado com isso, né? Ele quer ter o recurso, executar o recurso dentro das prioridades que ele define como prioridades, né? Assim, realmente é uma equação bem difícil. Agora, eu acredito que órgãos maiores, né, unidades maiores, entes maiores da federação, elas possam fazer um trabalho mais voltado para essa integração mesmo, né? Talvez enxergar o PPA não só como um documento, né? Enxergar realmente como uma função de planejamento efetivo, né? Eu acho que esse seria o primeiro passo. Aí daí por diante, né?
seguir as etapas, né? William, Gabriel, vocês querem fazer algum apontamento? Caso contrário, eu vou fazer mais uma colocação. É, Não, na realidade, só mesmo parabenizar aí o professor, né? Eu estou também lendo um pouco dessa questão de índices, né? Talvez a gente tente trazer algum índice aqui para o nosso trabalho também. Achei bem interessante. Pode continuar, professora Maíra. é interessante porque, assim, na cultura, o que que a gente tem, né, consolidado, o que que é um planejamento, a forma que é feita atende, né? Acho que também, quando que eu falo dessa questão da revisão de literatura, é trazer um pouco de forma crítica essa questão legal, porque, assim, a forma que é feita hoje talvez atenda já, né, o que que é o planejamento em termos de lei, e que a gente tem essa definição. Então, assim, até legalmente, a indicação do que precisa para atender esse planejamento, talvez precisa ter um direcionamento. O que que é de fato esse planejamento? O que que se espera desse planejamento? Né? Então, é talvez uma questão legal, porque infelizmente a gente tem essa cultura em termos de Brasil, né, de atender o que a lei tá indicando, né, e se a lei não indica exatamente o que se espera desse planejamento, então essa visão crítica, né, eu acho que ela seria bastante interessante, né, Legal, legal. do que é de fato um planejamento. Beleza? Show. Obrigado a todos aí pelos comentários, tá? Obrigada, professor Marcos, e parabéns também né, por todo esse processo de orientação, é complexo, né? Então, parabéns também à nova mestre, que ela já finalizou, pelo que eu entendi, Já né? finalizou, já. Bacana, e desejo sucesso, né, na continuidade, e acho que vale a pena dar se debruçar mais no trabalho, para ter uma publicação, acho que é algo que a área precisa mesmo de trabalho com essa abordagem, essa perspectiva. Ótimo, obrigado. Vamos então agora para o nosso segundo trabalho, né, a nossa segunda apresentação. O William, né, que fará a apresentação, da Fundação Universidade Federal de Rondônia. O William, assim como o primeiro trabalho, são 15 minutos para apresentação e 15 minutos depois para discussão. Tá? A palavra é sua e fique bem à vontade. E vou subir aqui a apresentação, tá? Tá bom, fique à vontade. Tá Maravilha. ok aí? Tá, Tá né? tudo ótimo. Aham. Deixa eu só aqui, registrar aqui, se me permitem. Pronto, bom, pessoal, bom dia a todas, né, e a todos. Eu sou William Barros, eu sou mestrando do programa PPGA da Unir, né, a pós-graduação em administração. Ainda sou mestrando, né, estou nessa caminhada, estou no meio da caminhada. Esse esse material aqui, esse artigo, né, um artigo empírico, né, nós elaborei em conjunto com a minha professora, a professora Sandra Garcia, né, a doutora. É, sou advogado, tenho também formação em administração e atuo nessa instituição, né, Senac, já há algum tempo, né, não vou falar quanto tempo, não. E aí a ideia nossa aqui foi submeter esse artigo, né, achamos bem interessante, e nós vamos falar aqui sobre os fatores de eficiência do Serviço Nacional de Aprendizagem, né, comercial nas unidades federativas da Amazônia Legal. A ideia aqui é buscar entender como esses fatores estão, né, como esses fatores desenvolvidos, articulados, eles contribuem ou não contribuem com resultados efetivos, né, dado a característica da nossa região, né? Então, eu sou de Rondônia,
Rondônia, que é um dos estados mais novos da nossa federação, e aqui da Amazônia também. Agora, me arrisco a dizer, né, vou seguir aqui o professor Marcos, né, que nós temos o peixe que é o melhor do Brasil, né, que é o tambaqui, né? Então, quando puderem, conheçam Rondônia, é um lugar fantástico. Então, veja, a introdução da nossa pesquisa, ela se dá exatamente, acho que eu vou tirar essa janelinha aqui, isso, é, a, a especificidade dessas instituições, né? Primeiro, nós estamos num contexto aí de educação profissional. Na nossa região norte, a educação profissional, assim como no Brasil, como no mundo, ela constitui também um vetor de transformação social, por dar oportunidade àqueles estratos que muitas vezes não vão, ou não conseguem, ou não têm interesse de continuar uma jornada propedêutica do ensino, né? Então, o SENAC, enquanto instituição que é mantida, né, pelo comércio, ela tem assim um papel primordial dentro aqui dos nossos estados, que é exatamente oferecer dignidade para essa população, né? E essa instituição Senac, que ela não é pública, ela é uma instituição privada, né, sem fins lucrativos, ela é criada e administrada pela Confederação Nacional do Comércio, contudo, existe o controle externo público, né, toda a sua constituição é baseada na legalidade, ou seja, existe uma lei, né, que criou o Senac, que criou o SESC, que é esse sistema do comércio, e ela é financiada por recursos que são entendidos na doutrina como parafiscais, né? Ou seja, são recursos privados, é, só que são administrados pelo público, né? Ou seja, pelo SENAC, as instituições, empresas do comércio que atuam dentro do comércio, serviço e turismo, elas recolhem 1% da sua folha, né, recolhido pela Receita, e a Receita ela repassa para esse sistema, né? Então, ela tem uma classificação jurídica como serviços sociais autônomos, né? Atua fortemente em contextos desiguais, né? Principalmente dentro aqui da Amazônia Legal e complexo, né? Porque, veja, dado a característica de financiamento dessas instituições, nós vamos ter instituições com um orçamento maior ou menor de acordo com o que acontece no comércio daquela localidade, né? Então, existe todo um arcabouço aí de accountability, né? Ou seja, o Tribunal de Contas da União ele faz essa verificação de como que esses recursos estão sendo aplicados, só que as normativas desse sistema ela ocorre através da própria CNC, das FEComércios, né? Então, são normativos internos em que pese também, naturalmente, estar atento à legislação, ou seja, são instituições bem peculiar, né? Em algum momento ela tem uma característica mais pública, em outros momentos ela tem uma característica mais privada, né? Então, esse daqui partiu do interesse de fazer um estudo sobre como que esses fatores aí sejam administrativos, orçamentários e pedagógicos, interferem nessa questão, né? Partimos de um problema, de uma pergunta de pesquisa, né? Quais seriam os fatores que mais influenciam a eficiência institucional do SENAC na Amazônia Legal, né? Com o objetivo de analisar esses fatores de eficiência na alocação de recursos e nos resultados do SENAC, né? Então, partindo dessa premissa, buscamos alguns autores, né, que buscam, tem alguma convergência com o que a gente pretendia aqui. Então, esses autores e outros mais, né, detalhado no artigo empírico, ele traz aí uma combinação, né, entre economia da eficiência, governança pública, teorias organizacionais, exatamente por aquilo que eu falei para vocês, né, dessa instituição está, ora, muito mais com uma atuação pública, ora, muito mais com uma atuação privada, né, então a gente passa
a viver aí no mínimo 2 cenários. A metodologia para esse trabalho surge de uma abordagem quantitativa, né, descritiva, buscando fazer aí as devidas classificações ou as devidas descrições, né, dos fenômenos ou das variáveis, e correlacional também, né, buscando entender como que uma interfere na outra, né, ou os caminhos que essas variáveis estão tomando. O período de dados é de 2019 a 2024, né? Por que desse ano? É porque nós temos uma possibilidade menos difícil de encontrar os dados, né? Esses dados são totalmente, né, de base secundária, né, de origem secundária, ou seja, foram retirados dos relatórios, dos portais de transparência dessas unidades, né, ou seja, de 9 departamentos regionais do SENAC, e aí nós temos aí esse reflexo de 2019 até 24, né, os dados de 25 ainda não estão consolidados. Essa base de dados ela foi inicialmente compilada, né, em planilha de Excel, né, onde gerou aí 715 registros, né, organizados pelos regionais por ano e por esses 3 eixos aqui de variáveis, né, variáveis educacionais, orçamentárias e administrativas, né? Variáveis como matrículas, evasão, aprovação, carga horária, orçamento, quantidade de docentes, quantidade de escolas, quantidade de funcionários, né? As técnicas utilizadas, né, estatística descritiva, correlação de Pearson, regressão linear, né, utilizando tanto o Excel para fazer a primeira organização e o SPSS para fazer a, tanto a estatística descritiva, a correlação e a regressão. Dentro dos resultados, muitos resultados, eles têm assim vamos colocar aqui, uma naturalidade, né? Ou seja, se cresce matrículas, naturalmente cresce evasão, né? São vários fenômenos assim que eles têm uma eles tendem, né? São racionais que eles consigam caminhar pela mesma relação, né? Se um sobe, outro sobe, eles são proporcionais, né? E tem também alguns que se apresentaram inversamente proporcionais. Mas veja, os resultados, eles trazem, principalmente na estatística descritiva, que nós temos uma alta heterogeneidade entre os regionais, né? Muito em função daquilo que eu já falei anteriormente. Nós temos regionais que têm, pela natureza do seu estado, né, um comércio mais forte, naturalmente você vai ter um orçamento maior, né? Da mesma forma acontece o inverso. E aí a gente começa a observar, né, essa alta dispersão, ela tem aí o seu desvio padrão, né, acima de 50%, né, então isso daí já nos revela que existe aí grandes diferenças, né, seja entre todas as variáveis, né, matrículas médias, né, 13.504 isso daqui é anual, orçamento médio de 51 milhões, né, mas veja a amplitude, né, existe regionais com 17 milhões a 138 milhões, né, docentes, nós temos também uma média de 83, existe regionais com 15, outros com 233, e a evasão, ela se mostrou maior que a reprovação, né? Então, sugere, né, há indícios aí que o desafio não é apenas a aprovação em si, né, mas principalmente a manutenção do aluno. Então, esse estudo ele demonstrou, né, ele proporcionou evidência de grande desigualdades estruturais, né, ou seja, a eficiência não pelo menos assim, não demonstra apenas uma questão de investimento, mas uso inteligente desses recursos, né? Dentro das correlações, aquelas, né, as mais fortes foi aquelas
mais lógicas, né? Quanto mais eu tenho matrículas, mais eu vou ter aprovação. Quanto mais eu tenho orçamento, maior vai ser minha folha, né? Quanto mais eu tenho funcionários, mais eu tenho docentes. Quanto mais eu tenho matrículas, mais eu tenho evasão também. E apareceu aqui na correlação de Pearson uma que se mostrou negativa, né? Ou seja, inversamente proporcional. É claro que ela é muito fraca, mas a gente trouxe aqui também para uma possível interpretação ou algum indício para pesquisar melhor, né? Ou seja, quanto mais escolas se tem, menos reprovação, né? Pode haver nesse cenário. Então, os dados aqui, eles confirmam que a centralidade ela permanece no fator humano e revela, né, que existe, né, as estruturas desiguais de desempenho entre os regionais. Dentro da regressão linear, né, trouxemos isso para o estudo para tentar explicar algumas variáveis dependentes aqui, né, as que encontramos com maior nível de capacidade de explicação, né, por exemplo, a aprovação naturalmente, o maior preditor de aprovação são as matrículas, né, encontramos até que sairia daquela análise linear, né? Docentes acabou tendo coeficiente negativo de explicação, ou seja, quanto maior o número de docentes, não explica a aprovação, né? Então, não adianta você ter um quadro muito grande de docentes, né, que naturalmente se teria um número maior de aprovação, né? Dentro de uma regressão linear, não tivemos essa certeza, né, ou essa razoável certeza de explicação dentro do modelo proposto. Outra regressão linear também que fizemos, buscando tentar explicar a evasão, né, trazendo aqui outras as variáveis dependentes como o número de escolas, número de docentes, número de matrículas e número de aprovação. Naturalmente, o modelo aqui com esse R ao quadrado, que ele tende a explicar, mas uma explicação mais natural, mais lógica, né? Ou seja, quanto mais matrículas, né, maior o número de evasão também, isso daí também reflete em outras possíveis interpretações aqui dentro do estudo, né? A qualidade também, né, se observou, quanto mais se tem aprovação, naturalmente menor o número de evasão, né? Então, se a gente olhar a eficiência por essas questões pedagógicas, se tem aí uma razoável evidência que não está em si no, 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 na forma de quanto mais aumento a matrícula, menor eu vou ter evasão. É muito pelo contrário. Quanto mais qualificado for o, as ações pedagógicas, né, em tese, pelo modelo, a gente teria uma redução de evasão. E também a expansão física, em que pese o coeficiente de explicação ser muito menor, ele tende também a demonstrar que uma expansão física sem suporte, ela também não contribui, né? Ou seja, a evasão, que é um grande fenômeno que está impactando aqui na eficiência dessas instituições, ela pode levar ao abandono também. Então, um crescimento, né, sem uma sustentação pedagógica eficiente, não diminui a evasão, né? Pelo contrário. Então, assim, o que se observou nesse estudo, né? Que a eficiência ela não está relacionada ou diretamente 100%, né? Não existe 100%, mas ela não tem, assim, uma forte relação com o volume de recursos, né? Departamentos regionais pequenos, né, a nível de orçamento, como, por exemplo, o próprio nosso aqui de Rondônia, Amapá, que tem um orçamento até menor, ele tem uma eficiência técnica com menor orçamento, né? O que isso quer dizer? Dentro do estudo, nós encontramos lá, né? O que seria ser eficiente, né? Ou seja, é você conseguir ter uma produção maior, uma evasão menor, naturalmente, né? E dentro também de um quantitativo melhor de gasto de folha, né? A governança, alocação racional de pessoas e gestão são determinantes dentro aqui do nosso estudo.
As limitações da pesquisa, né, que são várias, né? Inicialmente, a gente se tem uma necessidade de melhorar a, a pesquisa, exatamente trazendo métodos qualitativos também para que a gente possa observar outras questões, outras nuances, né? Os dados também agregados por estado, muitas vezes, não consegue revelar as especificidades de cada unidade, né? Por exemplo, tem estados que têm 10 unidades, tem estados que têm 20, né? Então, é uma questão também que pode ser uma alimentação esse agrupamento por estado. A ampliar a investigação com métodos mistos, né? Incluir também variáveis de inovação, digitalização, seriam importantes para o estudo, para que a gente consiga, de fato, medir essa eficiência, né? Que seria o grande objetivo desse artigo, né? Então, dentre todas as questões que desenvolvemos, né? Esse foi o resultado, né? Claro que a gente entende que por ser um artigo de disciplina também ele tem muito ainda a ser melhorado, né? E como eu falei anteriormente, se estou buscando também outras formas, porque veja, nós temos uma amplitude muito grande, né, entre orçamentos, entre diferenças, então outras formas de se medir essa eficiência, como por exemplo a criação de um índice, né, que possa medir por 100 mil habitantes, alguma coisa que consiga trazer uma equidade e que a gente possa depois afirmar, né, o que seria eficiência para esse tipo de instituição, quem é eficiente segundo determinados aspectos, né? Mas esse estudo aqui ele trouxe resultados interessantes, né? E a gente coloca aqui à disposição aqui da nossa sala. É isso por enquanto. Obrigado a todos. Obrigada, William. Parabéns pela brilhante apresentação. Vou fazer alguns apontamentos também aqui, aí depois também abro a palavra para os colegas. Na tua fala, tem alguns aspectos da tua fala, William, que seria extremamente importante você conseguir levar eles para o seu trabalho, tá? Para o seu texto. Né, para mim foi bem perceptível ao ler o seu trabalho e escutar agora a sua apresentação, que você tem muito conhecimento ali, que precisa, e muita forma nessa forma de pensamento precisa aparecer no trabalho. A primeira delas, em vários momentos você foi destacando que o trabalho é sobre instituições educacionais sem fins lucrativos, né? Que esse tipo de instituição tem particularidades comparando as outras instituições que é estudado. Mas na forma como você constrói o seu trabalho, você já dá uma ênfase para o SENAC, né? Mas não sobre as instituições. E isso é importante no sentido de até atrair depois o leitor para a sua pesquisa. Que isso, ou seja, você não está aqui como está o estágio hoje da sua pesquisa, você não está localizando ela em qual referencial, qual literatura que você está abordando, tá? Então, seria interessante, primeiro, você deixar claro que o teu trabalho é sobre instituições educacionais sem fins lucrativos, né? Ou seja, não é sobre o SENAC, é sobre essas instituições. É sobre essas instituições, e aí deixar claro o que tem nessas instituições que diferem das demais instituições, né? E aí o porquê que vale a pena essa pesquisa, né? Ou seja, por que vale a pena estudar o SENAC, mas apenas como caso de estudo aqui, da oportunidade da pesquisa, de aplicação do teu interesse de pesquisa, tá? Então, é mudar um pouco essa visão para que você até consiga vender melhor a sua pesquisa e indicar para o leitor, olha, eu não estou falando sobre o SENAC, eu estou falando sobre essas instituições, e aí quem estuda esse tipo de instituições vai se interessar pela sua pesquisa. Tá? Não sei se faz sentido para você, mas essa visão acho que é bastante importante em termos de localização, né, mesmo do estudo, tá? E aí também deixar claro o que já se sabe sobre essas instituições, né, e aí por que isso justifica a sua pesquisa em particular, tá? Um outro
ponto, e aí isso, né, dado o contexto da minha fala, eu tiraria até o SENAC, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, do seu título de pesquisa, tá? Do seu título do teu estudo, né? Justamente para dar ênfase para as instituições educacionais sem fins lucrativos. Eu acho que valeria a pena, William, como uma sugestão, né, fazer uma revisão de literatura para tentar atualizar um pouco as referências que você está utilizando. Né? Você traz muitas referências que já, né, em termos de ano da publicação delas, já faz um pouco, né, já faz algum tempo que elas foram publicadas, e isso para o leitor dá uma sinalização não tão positiva quando ele fala, tá, ok, mas dessa época dessas publicações até agora, o que que avançou? Né? Você está partindo do momento né, de X, mas a gente já está em Y, né? Então seria bem importante, né, fazer uma revisão e trazer, né, as pesquisas mais atuais sobre o assunto, tá? E aí, indo para o referencial, né, tem algo no referencial aqui que assim, que a forma que você construiu, o recorte que você fez de assuntos para trazer no referencial, do meu ponto de vista, poderia ser alterado para quê? Para trazer as variáveis dos modelos que você utiliza, né? Você coloca tanto a forma de mensuração de eficiência, quanto as variáveis que você utiliza depois, tanto na correlação quanto nas regressões, né, questão de número de docentes, gasto com folha, enfim, todas as variáveis aqui, de educacionais, né, orçamentárias e administrativas. Por que que você espera? Isso só apareceu na metodologia, mas por que que você está esperando que essas variáveis, né, orçamento, número de docentes, né, e escolas, por que que você está esperando que essas variáveis afetem a eficiência? Tá? Então, na minha opinião, né, seria interessante você dar né, fazer uma mudança significativa na parte do referencial para justificar a escolha das variáveis de eficiência. Olha, quero medir eficiência, então estou escolhendo essas variáveis como proxy para eficiência. Coloca isso né, e por quê? Por que que eu estou escolhendo elas? Porque outras pesquisas utilizaram e se mostram como formas interessantes. Né? Ou se, olha, usaram, não é interessante, eu vou partir para outra forma de mensuração, mas tem que justificar, né, no referencial. E essas variáveis as independentes, né, também, por que que eu estou esperando que essas expliquem, né, a eficiência? Tá? Algo que talvez seria interessante para a sua pesquisa, e muito você também colocou na sua fala, que é o seguinte: talvez não é questão né, de professores, de quantidade, mas talvez é a capacitação e a qualidade capacidade técnica, profissional desses profissionais. Então, né, pensando no avanço da pesquisa, talvez seria interessante ver se você consegue identificar variáveis que mostrem qualidade de preparação, por exemplo, dos professores, a infraestrutura da escola, a qualidade da infraestrutura dessas unidades, tá? Não sei se vai ser possível fazer esse levantamento dessas informações para as unidades do SENAC, mas seria bem interessante. E aí, o último ponto é fazer o levantamento realmente por unidade, não por estado, como você falou, né? Só para dar um apoio para essa sua ideia. E aí também isso vai ser interessante, porque a gente está aqui com 54 observações, né? Quando você coloca, né, são vários anos, mas quando você coloca na regressão com essa quantidade de observações, talvez isso já está te dando um efeito ali na regressão pelo seu tamanho do teu N, né? Então, se você conseguir detalhar isso por unidade, porque é por unidade, né? Olha, essa unidade é a qualidade X, essa unidade é a capacitação dos professores é Y, acho que isso vai agregar e vai realmente conseguir, né, trazer um pouco mais de luz para o que você está tentando explicar, que é excelente, é muito legal o que você está querendo explicar, tá? Desculpa se eu falei muito rápido, mas se ficar alguma dúvida, eu queria, né, aproveitar o tempo para colocar vários apontamentos. William, né, demais colegas, fiquem à vontade para.
Professora Maiara, eu agradeço, né? Agradeço tudo que você colocou aí, tá? Obrigado. Imagina. E Eu Vila, Marcos, Gabriel? tinha só uma curiosidade, não é tanto em relação ao trabalho, mas assim, só para saber, William, se o Senac tem alguma política para reduzir essa, eu diria, essa saída, né, esse nível de desistência dos alunos, enfim, né, o que é que nacionalmente o Senac tem feito? Temos sim, viu, professor Marcos, mas acho que a gente pode bater um papo depois. Mas, assim, em uma delas, né, nós temos um grande programa nacional que é a gestão da permanência, que entra tecnologia, né, entra formação, né? Esse é um fenômeno que todos nós que trabalhamos com educação vivemos, mas a gente teve um acentuamento na educação profissional. Então, a gente vem trabalhando com muitas iniciativas, viu, professor? Beleza, depois qualquer coisa a gente troca uma ideia, William, tá? Porque, assim, o que eu tenho notado é que depois da pandemia, né, esse processo formativo ficou muito prejudicado, né? Então, assim, realmente é algo que as instituições, e aí eu falo das instituições públicas porque faço parte de uma, não tem olhado com tanta atenção a isso, né? Mas eu acho que é algo que a gente precisa começar a pensar. Exatamente, concordo. Essa questão da evasão é um problema, né, em todos os tipos acho, de escola, né? É, e Vila, tem algum questionamento que você gostaria de colocar? Então, primeiramente só parabenizar o William pela apresentação, mas assim, em relação à questão do tempo, eu acho que a gente já pode passar para o outro autor. Pode ser. Bom, teria. Exatamente. A gente Não vai precisa tomar passar. muito tempo. Mas, William, muitíssimo obrigada pela sua apresentação, né, por compartilhar os resultados aqui da pesquisa. Boa continuidade, né? Você disse que você está ainda no mestrado, né? Então, desejo uma excelente trajetória, né, até a finalização da sua pesquisa, tá? E vamos agora, então, para a nossa terceira e última apresentação, né, que será feita aqui pelo Gabriel, da Universidade Federal de Lavras, né, o título da pesquisa: Impactos da pandemia da Covid-19 no resultado fiscal dos municípios mineiros. Gabriel, por gentileza. Obrigado, Mayara. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui junto com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa experiência nessa pesquisa. Eu sou o Gabriel, sou egresso do programa de pós-graduação em Administração Pública da Universidade Federal de Lavras. Eu atuo hoje como secretário municipal de Fazenda no município de Divinópolis, em Minas Gerais. Divinópolis é o 10º maior município, do estado. Hoje nós temos um orçamento de cerca de 1,5 bilhão de reais. E essa pesquisa ela se insere um pouco nesse contexto, né? Um contexto de que, quando eu fui ali preparar o pré-projeto para o programa, a gente identificou que os municípios, durante o período de pandemia, existia-se uma grande preocupação com relação à capacidade financeira dos municípios. E o que a gente se verificou durante esse período foi que a maior parte dos municípios passou com situações financeiras adequadas e suficientes. A pesquisa se insere um pouco nesse contexto. Ela recebe o nome de Impactos da Pandemia da Covid-19 no resultado fiscal dos municípios mineiros. Ela foi escrita por mim e pelo professor doutor Marcos Garcia, docente da Universidade Federal de Lavras. Eu gostaria de iniciar passando essa tabela, que ela demonstra um pouco da evolução da participação dos entes federativos na arrecadação total de 2013 a 2023. A gente nota que os municípios, eles são os entes subnacionais com menor fatia do bolo da arrecadação total. E os municipalistas, aqueles que defendem, né, que os recursos devem estar nos cofres dos municípios, criticam muito essa tabela aqui.
A gente observa que em 2023, esses dados são da Receita Federal do Brasil, de a cada 100 reais arrecadados no Brasil, 7 reais, que é 7,2% aqui, foram arrecadados pelos municípios. A gente sabe que um pouco dos recursos da União dos Estados são retornados aos municípios através das transferências, em especiais as constitucionais, né? Cota à parte de ICMS, no caso dos estados, fundo de participação dos municípios, no caso da União, mas a gente sabe que os municípios são de fato os entes federados que ficam com a menor parcela do bolo da arrecadação. Pois bem, e a gente sabe que a pandemia da Covid-19 provocou uma estabilidade econômica como poucas vezes visto anteriormente. Tem um dado interessante que em 2020 o governo federal teve seu maior déficit registrado em sua série histórica, que foi de 743 bilhões de reais. E aqui surge então um questionamento de como os municípios, né, os entes subnacionais com a menor fatia do bolo da arrecadação, comportou-se durante esse período de pandemia, e em especial as suas finanças, os seus resultados fiscais. Pois bem, então, nesse contexto, a presente pesquisa ela tem o objetivo de investigar os efeitos da pandemia da Covid-19 no resultado fiscal dos municípios de Minas Gerais, utilizando-se os dados obtidos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, que é o SICONF. Utilizamos do período ali de 2017 a 2023. O SICONF disponibiliza dados a partir de 2014, mas como tivemos várias alterações nos planos de contas, em especial nesse período de 14 a 17, optamos por utilizar a partir de 2017 até 2023. Então, como metodologia do trabalho, foram extraídas as informações dos indicadores fiscais dos municípios através do SICONF. Utilizou-se os municípios do estado de Minas Gerais, nesse período de 2017 a 2023, e foi utilizado um modelo de dados em painel com efeitos fixos. Nós vamos falar um pouco aqui das variáveis que foram utilizadas para rodar este modelo. Como variável dependente, foi utilizado o resultado primário. Ali, durante a revisão de literatura, observou-se inúmeros trabalhos pesquisando sobre esse tema, com uma visão sobre a ótica da receita, como se comportou as receitas e também como se comportou as despesas. E na nossa presente pesquisa, optamos por utilizar o resultado primário, que é justamente a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. E ele é amplamente conhecido como um dos indicadores mais relevantes para avaliar a saúde financeira, o equilíbrio fiscal dos entes públicos, incluindo no caso dos municípios. E trazemos aqui algumas pesquisas que tratam sobre sobre o resultado primário em municípios. E optou-se, então, por utilizar como variável de controle nessa pesquisa duas dimensões. A primeira dela, uma dimensão fiscal, onde foi utilizado variáveis de controles relativas a indicadores fiscais, como, por exemplo, o grau de dependência, que ele mede justamente a diferença entre as transferências, as receitas de transferências dos estados e da União com a receita total do município, né? Ele mede o quanto os municípios são dependentes dessas transferências, a consistência orçamentária da receita, um pouco do que o professor Marcos disse aqui também, qual que é essa proporção entre o que foi orçado e o que de fato foi arrecadado. A variável CAPAG também, um indicador aí da Secretaria do Tesouro Nacional. Essas são as variáveis que foram utilizadas na dimensão fiscal para a gente observar o impacto disso no resultado primário, que é a nossa variável dependente. A outra dimensão utilizada foi a dimensão das características do prefeito, do gestor. Em especial, foram escolhidas quatro variáveis independentes, que é o gênero, a idade, utilizada aqui como uma proxy para experiência, a escolaridade e também o ano eleitoral, se naquele ano avaliado teve eleições, sejam elas
sejam elas a nível federal ou municipal. Essas foram escolhidas como as variáveis de controle para esse trabalho, para avaliar justamente o impacto disso na nossa variável dependente, que é o resultado primário. Pois bem, aqui eu trouxe só uma tabelinha com a descrição dessas variáveis, qual é a fórmula de cálculo, a metodologia de cálculo dessas variáveis e qual era o efeito esperado delas na nossa variável dependente, baseado na literatura, nas referências que nós encontramos. Então, por exemplo, a imprecisão da receita corrente, que ela é a diferença entre a receita corrente orçada do município e a de fato realizada naquele período. Espera-se que os municípios mais consistentes, que tiveram uma previsão maior na sua receita corrente, tenham um efeito esperado positivo na nossa variável dependente, que é o resultado primário, baseado nessas referências que nós trouxemos. Uma, um indicador interessante também é o índice de solvência, é, que ele inclui na sua fórmula o ativo não circulante do município, o patrimônio do município é incluído também nessa metodologia de cálculo. Ele é a soma do ativo circulante mais o ativo não circulante, dividido pelo passivo. E trouxemos aqui também as referências para a escolha dessas variáveis de controle. E aqui também a descrição e o efeito esperado relativo à dimensão das características do gestor e qual é o efeito esperado lá na nossa variável dependente resultado primário. Como, por exemplo, a idade do prefeito, o efeito esperado ele é positivo, baseado nessa literatura que nós trouxemos aqui, que embasou a escolha dessa variável. E a mesma coisa observa-se também para a escolaridade. Gestores com maiores níveis de escolaridades, o efeito esperado ele é positivo no resultado primário. Essas são as variáveis escolhidas para rodar o nosso modelo de dados em painel relativa às características do prefeito. Pois bem, o que nós observamos? Primeiro foi realizado uma análise descritiva do resultado primário em todos os municípios para esse período do estado de Minas Gerais. E foi identificado que em 2021, principal ano ali dos efeitos da pandemia da Covid-19, os municípios alcançaram seus melhores resultados primários. Isso é constatado por uma análise regional, também por uma análise de faixas populacionais dentro do estado de Minas Gerais. Ou seja, naquele período, nós observamos que o resultado primário médio e per capita dos municípios de Minas Gerais alcançaram resultados recordes, tiveram um crescimento exponencial nesse período. Então, considerando que os resultados primários eles foram de forma geral favoráveis durante esse período de pandemia, nós optamos por segmentar os municípios em grupos com desempenhos diferentes, grupos com desempenhos abaixo da média no ano pré-pandemia, nós selecionamos o ano de 2017, e com resultados diferentes em 2023, no pós-pandemia, para a gente identificar o seguinte: vejam, os municípios melhoraram durante os anos de pandemia. Mas quais são aqueles e por quais motivos a gente gostaria de entender na nossa pesquisa? Alguns conseguiram manter esses resultados no pós-pandemia e outros não. Então foram divididos justamente nesses quatro grupos. Aqueles que estavam abaixo da média em 2017 mantiveram esse resultado abaixo em 2023. Um outro grupo que estava abaixo da média em 2017 estavam acima em 2023, e ao contrário também. Aqueles que estavam acima no pré-pandemia e abaixo no pós, e o que estavam acima em 2017 e também acima em 2023. E rodando o modelo, fazendo o controle, aqui um pouquinho dos resultados que nós encontramos. A CAPAG, que é um indicador da capacidade de pagamento elaborado e publicado pela Secretaria
do Tesouro Nacional, nós identificamos que ele está associado a uma redução no resultado primário, uma redução da CAPAC. Quanto menor, né, a sua capacidade de pagamento, existe também um efeito negativo no resultado primário desses municípios. Aqueles que ficaram abaixo da média em 2023, o grupo abaixo e o acima abaixo, eles apresentaram coeficiente ainda menores, confirmando que estar abaixo da média quanto aos resultados primários, a capacidade de pagamento ela exerce influência ainda mais negativa no resultado primário. Um outro indicador que é o grau de dependência, aquele que eu comentei que é a dependência sobre a dependência das transferências do Estado e da União, essa proporção sobre a receita total dos municípios, apresentou coeficiente com sinal negativo para esses dois grupos, o abaixo acima e o acima acima, e positivo para o grupo acima abaixo. Ou seja, os grupos que estão melhor posicionados, depender de transferências, ela implica numa redução do seu resultado primário. A imprecisão orçamentária da receita, que ela mede justamente ali é, o, o, o quanto que foi de fato arrecadado perante o que estava orçado, ela foi significativa estatisticamente para todos os grupos. A sua premissa ela foi verificada, indicando que quem arrecadou mais do que planejou teve melhor resultado. E para os dois grupos que contêm os municípios abaixo da média em 2023, ou seja, que pioraram seus resultados, o coeficiente da imprecisão orçamentária ele foi ainda maior, influenciou ainda mais positivamente. O índice de flexibilidade, o IFFM, que ele mede o quanto das despesas totais do município estão comprometidas com as despesas correntes, que são as despesas para o funcionamento da máquina pública, ela contrariou a premissa inicial e apresentou um sinal positivo para os grupos. E a gente discute um pouquinho aqui para entender o porquê disso. No grupo que perdeu posição, o grupo que estava acima no pré-pandemia e abaixo no pós, o coeficiente apresentou um valor ainda, um maior valor. E o elevado grau de inflexibilidade observado em grande parte dos municípios da amostra pode ter comprometido essa análise. A gente observa que grande parte dos municípios tem as suas despesas muito comprometida com as despesas correntes, com as despesas para o funcionamento da máquina. Isso pode ter levado um pouco a comprometer a nossa análise, porque isso reduz a variabilidade da variável e dificulta a identificação do seu real efeito. Quanto às características do prefeito, a variável gênero não apresentou significância estatística em nenhum dos grupos. Quando a gente vê na literatura, a gente observa um pouco disso também, relativo à variável sexo do gestor. A idade, ela apresentou um sinal negativo em todos os modelos e significância estatística nos grupos abaixo abaixo e abaixo acima. No grupo abaixo acima, que melhorou os resultados, o coeficiente foi um pouco menor. Quanto à variável escolaridade, os resultados ele aponta que os prefeitos com maior escolaridade têm resultados primários melhores. E a variável escolaridade 3 e 4, que são os gestores que têm ensino médio completo ou superior incompleto, possui seus maiores coeficientes para o grupo abaixo acima, justamente no grupo que melhorou os seus resultados, sugerindo que esses gestores com escolaridade melhor contribuem para melhor resultado fiscal, justamente no grupo de municípios que obtiveram uma melhora em seus resultados. E aqui eu trago um pouquinho apenas das referências que foi utilizada neste trabalho e agradeço pela oportunidade, pela apresentação deste artigo aqui no SEMEAD. Obrigado, Gabriel, pela excelente apresentação também, tá? E parabéns também pela pesquisa, né? Você falou que já é egresso, então já finalizou essa. Foi egresso de mestrado, né?
Mestrado, exatamente. Bacana. E parabéns pela conclusão, né, do seu mestrado, não sei há quanto tempo, mas parabéns. Foi no começo desse É, ano, Ah, no começo, então tá recente ainda, tá né? Quando a gente recente. só termina, precisa um bom tempo ainda. William, fecha o ouvido ali, mas precisa um tempo de recuperação, né? Principalmente da fase final. É, bom, mas vamos lá, eu vou colocar também fazer algumas observações, né, no sentido de aprimoramento, né, mas é bem bacana, assim, o seu e os demais trabalhos, né, tem o ponto comum que é a escolha do tema é bastante interessante, né, então são assuntos que valem a pena continuar explorando. O seu é o seguinte, na introdução, o que eu senti falta, né, de explicar melhor a lacuna do seu trabalho, né? Você falou ali que tem outros estudos que falam, que tratam mais da arrecadação própria, mas o que se sabe em relação à arrecadação e o que se sabe em relação à despesa, que aí vale a pena ir para análise do resultado fiscal? Tá? Então, fazer essa distinção entre ambos, né, de forma breve na introdução, e aí depois, principalmente, colocar isso na parte do referencial teórico, né? Isso vai ser extremamente importante para que depois você consiga discutir mais os seus resultados, né? Então, no referencial, aí sim, né, explorar mais o que se sabe dos dois lados, né, da arrecadação e da despesa, e aí justificar o porquê que analisar o resultado, tá? Eu senti bastante falta na revisão, e em específico, Gabriel, é, também a discussão das variáveis que você está analisando na tua pesquisa, tá? E aí eu vou focar na questão das características do prefeito, por exemplo, né? Você está utilizando as características dos prefeitos também, né, para analisar os impactos que isso teve no resultado fiscal. Tá? Mas precisa, do meu ponto de vista, você precisa colocar na parte do referencial por que você espera que gênero, por exemplo, ou sexo tenha alguma influência ali explique esse resultado fiscal, tá? Você colocou na tabela resumida aqui na metodologia, né, por exemplo, na página 4 e falando da questão das características do prefeito, por exemplo, na página 5. Tem uma coluna que traz algumas referências, mas isso precisa estar no referencial, né? Para mim, caiu um pouco como uma surpresa, por exemplo, a características do prefeito. É bem legal, tem já algumas pesquisas que tratam das características do gestor, né, para explicar resultados, enfim, mas são pesquisas que trazem esse foco específico, né? Então, e como o seu não trata somente desse foco, é por que isso impactaria o resultado, né, especificamente o resultado na pandemia, né? Então, acho que vale bastante a pena, né, voltar na literatura e ter esse aprofundamento, tá? Em relação a esse, a esse recorte ou determinação dos grupos que foi feita, né, de abaixo acima, acima abaixo, você explicou isso na página 4. Eu só fiquei até na tua fala agora e fiquei um pouco na dúvida se você rodou os resultados para todos e aí depois você fez esses grupos? Foi isso que você fez ou você já foi direto para essas divisões em grupos? Fizemos o grupo e rodamos o modelo para todos esses grupos, com todas as variáveis. Ah, mas só com os grupos, você não fez análise desconsiderando grupos, né? Para todos, e aí colocando eventualmente uma dummy, período pandemia e período não pandemia, dados que é dado em painel, você conseguiria fazer isso, né? Fizemos isso durante a construção da pesquisa, tá? Quando a gente Aham. estava fazendo a pesquisa, nós fizemos, mas nós nem apresentamos isso escrito, tá? Porque entendemos que o modelo que ficou melhor foi justamente com esses grupos. Mas Ah, fizemos isso entendi. durante a construção da pesquisa, nós fizemos essa análise, justamente com todos, sem grupo, nós fizemos sim. Ah, e quando você fala que é painel, eu automaticamente já pensei que essa seria a forma né, porque aí no painel você considera múltiplas unidades ao longo do tempo, né? E na verdade você fez os recortes. O que você usou no final
foi o ano 2017 e 2023, certo? Isso, exatamente. O Né? que nós usamos no final foi isso, para analisar o pré e o pós. É, porque isso é um recorte em dois tempos, né? E não ao longo do tempo. Então, dá uma verificada se realmente pode chamar isso de painel, tá? Porque quando você chama painel, eu entendo que é ao longo de, para todas as unidades, ao longo de todos os tempos. E aí, dado que é impacto da pandemia, colocaria dummy, que foi o que vocês fizeram antes. Mas tudo bem de não ter apresentado isso. Mas é só a forma de explicar, então, que só confirma que acho que daí não é painel. E aí, isso induz o leitor a achar que é. Porque aí eu fiquei surpresa quando você colocou aqui a questão dos grupos. Foi um pouco, não tinha entendido, deixado muito claro isso, tá? Se você conseguir achar uma forma interessante, assim, para o leitor de apresentar esse acima, abaixo, acima, seria bem bacana, tá? Porque não é tão intuitivo, assim, você ficar pensando acima, abaixo. E acho que eu, particularmente, fiz um pouco de confusão quando estava falando que era painel antes, e aí veio com essa informação, tá? Eu aproveitaria na página 4 e na página 5 para colocar a forma de. Você colocou forma de cálculo, mas a forma de utilização das variáveis no modelo, né? Porque algumas delas, por exemplo, Capag, você utilizou de forma categórica, né? Sendo que eu entendi que a categoria A foi a de referência. Mas isso eu só entendi depois nos resultados, porque você falou da B, C, das outras categorias da Capag e não da A, então eu presumi que essa foi de referência. Então, acho que vale a pena tanto para essa quanto para as outras. Quando você falou agora na tua apresentação também da questão de escolaridade, não foi numérica, né? Foi categórica também. Então, acho que vale a pena colocar aqui no teu trabalho essas indicações, tá? De forma de mensuração, tá bom? Vou passar a palavra para os colegas. Antes ocupei a maioria do tempo, então primeiro vou passar a palavra para os colegas Marcos, William e Vila, por gentileza, porque me à vontade para. Então, sem comentários, só parabenizar o Gabriel aí pelo trabalho realizado já, né? Gabriel, eu quero parabenizar pela apresentação e dizer que o trabalho ele traz uma reflexão muito interessante sobre o perfil dos gestores e o impacto disso na condição dos municípios, né? Então, eu achei bem relevante o achado de que os prefeitos mais jovens e com uma maior escolaridade, ele apresenta melhores resultados, né? Então, eu queria saber se, na sua visão, a formação técnica do gestor ele tem um peso maior do que a experiência política quando se trata de manter o equilíbrio das contas públicas. Olha, interessante sua pergunta, Ivla. Pela minha experiência, inclusive atuando nessa área há bons anos, eu percebo que, sim, subjetivamente, né? E quando a gente vai para a literatura, os resultados são esses, eles tendem a se confirmar. Que a capacidade técnica dos gestores, o nível de escolaridade, tende a contribuir nas decisões pertinente ao gasto público, a essa consciência de se manter um equilíbrio fiscal, uma saúde financeira, de seguir ao que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que já é uma normativa aí que estabelece as regras quanto aos níveis de endividamento e etc. Então, pela minha experiência atuando nessa área, eu percebo que nitidamente a capacidade técnica dos gestores contribui com essa consciência. Entendi. Seria bem bacana se conseguisse colocar essa capacidade técnica no modelo, né? Porque você traz escolaridade, mas não sei se tem alguma forma de alguma base, algo que traz o tempo, a experiência, talvez experiência de atuação, né? Experiência como gestor, talvez seria algo que poderia também aprimorar o modelo, né? Sem dúvida, a gente tem uma limitação grande para encontrar esses dados, né, de todos os gestores. Isso aí, por exemplo, são as informações do Tribunal Eleitoral, né, que a gente colocou Hum, relativa à escolaridade, idade dos gestores. A gente pegou lá do TSE que publica essas informações. E com relação à dimensão fiscal, lá do Siconf, né? A gente tem essa limitação de encontrar essas informações aí
de formas gerais para todos os gestores. Não tem nem alguma associação de gestores, de prefeitos que copia, que traz esse tipo de informação? Maiara, eu desconheço, assim, informações Tá. oficiais, assim, por alguma associação, algum órgão, existem pesquisas, né? Na literatura tem as pesquisas, mas dados aí divulgados e oficiais, se existe, Uhum. eu confesso para você que nós não conseguimos encontrar. Tá, porque eventualmente tem alguma associação que, apesar de não divulgar, talvez ela tenha esses dados e para fins de pesquisa poderia ser eventualmente obtidos, né, a partir de uma parceria, algo assim. Seria Sim, sim. bem interessante. E Vila, mais alguma pergunta? Temos mais Não, um só fiquei chocada com essa resposta. que não tenha, mas essa, infelizmente, essa falta, com a falta de dados, e Vila, você ficou chocada ou com a Não, é resposta da... porque eu fiquei assim, me chamou a atenção essa questão, né, da formação técnica do gestor. Não tô querendo, não tô dizendo que não é importante, pelo contrário. Mas assim, levando mesmo para prática, para experiência aqui mesmo na minha cidade, teve um gestor, né, que inclusive ele foi eleito pela questão da formação mesmo, que todo mundo acreditava que ele ia ser um bom gestor e tal, e quando na verdade ele foi um péssimo gestor. Então eu acho assim que os dois teriam que andar juntos, né, a experiência com a formação e não só um, e não priorizar só um. Hum. E até quando que aí a experiência também às vezes voltada, não sei se Gabriel é isso que, né, que você tenha na sua visão também, mas assim, às vezes a experiência também voltada na execução de Sim, despesa pública, de setor isso público, mesmo. né? Porque a experiência É diferente, né? é muito diferente, e assim, é um mundo muito Os dois diferente, né? precisam andar juntos. Exato. Exato. É, Gabriel, um ponto que agora, né, só aproveitando os últimos minutinhos, que você colocou na sua fala e que eu acho que seria bem bacana trazer uma discussão no seu trabalho, que é a capacidade de arrecadação dos municípios, né? Porque até naquela tabelinha a gente vê que é o total da arrecadação, né, nos três níveis de governo é muito diferente. Mas tem uma literatura, é um livro bem grossinho, que agora eu não lembro o nome. É, é um livro do Mendes, ele é meio famosinho, é Mendes 2024, 2004. Não sei se você consultou, já viu essa referência, mas ele trata um pouco da capacidade de arrecadação. Em um dos capítulos é a capacidade de arrecadação. Porque às vezes muito se fica centrado, e lá ele fala, né, a questão de alguns tributos que fica centralizado em alguns níveis de governo, pela possível evasão que se eventualmente teria se municípios fizessem. Então, muitas vezes as escolhas também é para evitar esse tipo de uma arrecadação ineficiente, né? Então, acho que seria, né, não só trazer a diferença, mas às vezes o porquê que a gente tem essa diferença. Não estou aqui defendendo que deve ficar da forma que está. Tá? Não entendo dessa forma, mas é trazer o porquê que muitas vezes a gente tem dessa forma, muitas vezes é a distribuição no recurso final que o município precisa, que não está chegando na totalidade que ele precisa, tá? E eu acho que esse livro pode ser Perfeito. interessante para te auxiliar nessa discussão, tá bom? Mendes 2004, né? Mendes 2004. E aí, a capa dele é meio laranja e verde, mas se você não identificar, você pode me escrever, vou deixar meu e-mail aqui, né? E deixa eu trocar aqui. É, hum, Aproveitar aqui para te parabenizar também, tá, Gabriel? Obrigado aí por compartilhar, viu, o seu trabalho. Ei, né? Obrigado, eu que agradeço. Bom, a gente finaliza então a nossa sessão aqui de apresentação, né, deste segundo dia já de evento, acho que hoje é o último dia, né, de apresentações de trabalho. Agradeço aos três autores, coautores aqui presentes, né, Gabriel, professor Marcos e William, e também especialmente, né, pela participação e aqui as colocações muito interessantes da Ibila também.
tá? Desejo a todos uma ótima continuidade de evento, né? E que estejam, e convido já para a próxima edição do SEMEAD do ano que vem, tá? Certamente serão todos muito bem-vindos. Obrigado, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Perfeito. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Pronto. Acho que é só isso mesmo, né? É isso, né? Eu tava vendo que agora que tava no mundo. Não, acho que é isso mesmo. Você participou ontem também? Sim, foi ontem à Ah, noite. bacana. Ah, ontem à noite. Tá Aham. gravando ainda? Acho que não, tá não. Ah, Tá, ah, tá ah, não, tá. gravando. Beleza, então. Foi um prazer, tá? Um prazer, professora. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.